Fala aí, galera, o velho Vampeta aqui, ó, campeão do mundo em 2002, campeão mundial com o Corinthians em 2000, 7 títulos. E hoje eu vou estar aqui com 22 haters do Corinthians. Dida, maior do que Rogério Ceni e Marcos. Quem discorda, senta aqui. E aí, irmão? Fala, Vampeta, tudo bom? Seu nome? Felipe, meu nome é Felipe. Agora foi. Boa. Vamos lá, Felipe. Minha argumentação nesse ponto de que o Dida não é maior nem que o Marcos, nem que o Rogério Ceni, todos estavam lá do seu lado, né? Mas relevante aqui no Brasil, Marcos e Ceni é absurdo. E o Dida é campeão da Champions 2 vezes, no Milan é um absurdo. Se colocasse você no gol, você com certeza seria um excelente goleiro. Calma, porque você veio comigo. Então, o Dida mas é culpado por... Não, ele não é culpado. Do mundo. Ele é sortudo, ele tem sorte de estar com isso. Sorte. Calma, sorte e competência, porque o cara é foda. Mas, ó, o meu ponto é, o Ceni é maior por quê? Absurdo no São Paulo, maior ídolo da história de São Paulo, maior goleiro da história de São Paulo, e eu achei ele ainda maior que o Rogério Ceni. O próprio Marcos fala que ele falou esses dias aí que se ele não tivesse sido campeão pelo Brasil, ninguém ia lembrar dele. Mas é um absurdo o que ele fez pelo Então vamos lá. Mas o ponto é esse. O Marcos e os títulos que o Dida tem. Champions. Calma, peraí. Diga, vá. O Dida foi campeão. Corinthians, Cruzeiro. Cruzeiro, campeão brasileiro, campeão mundial. Campeão de tudo aqui no Brasil. Teve campeão na seleção sub-20, campeão mundial sub-20, campeão mundial na seleção principal, certo. Jogou 3 Copas do Mundo, certo. E ganhou tudo da Europa. O próprio Rogério e o Marcos é fã do Dida. Não, mas o Dida com certeza também é fã dos dois. Todo mundo é fã. Então, são dois excelentes goleiros. Porém, o Ceni e o Marcos são maiores do que o Dida. Muito tempo no São Paulo, o maior jogador da história do São Paulo. Certo. E números, o Marcos também, fantástico, junto com a Ademir da Guia, são os dois maiores atletas do Palmeiras. Mas em relação ao Dida, não dá. O Dida é muito maior. Não, muito maior. No tamanho. Não. Rogério Ceni, além de ser um excelente goleiro, é o maior goleiro artilheiro da história, ninguém vai chegar. O Marcos, titular, junto com você, defendendo... Quantos títulos o Rogério Ceni e o Marcos têm pela seleção? Quantas convocações, quantas Copas do Mundo? Copas do Mundo eles têm a de 2002. Só. Com você. O Dida jogou. O Dida jogou a Copa do Mundo 98, 2002, 2006. Mas quem foi titular e campeão em 2002? Quem foi titular e campeão em 2002? Foi o Marcos. Perfeito. Acabou. O Marcos. Quem é maior? Não é maior. Não é maior. Em títulos, eu sempre meto o atleta por títulos. Perfeito. O Rogério Ceni tem muitos títulos. O esporte é para vencedor, não é para perdedor. Então não pode sentar aqui e dizer, eu joguei mil... Então os dois são perdedores? Não estou falando que são perdedores. Estou falando que Dida ganhou mais. O Dida ganhou mais que os dois. Mas de tamanho, Rogério Ceni e Marcos são maiores que o Dida. O Dida ganhou mais que os dois. Não. O Dida nunca foi banco. Não, o Dida não foi bom. O Dida é um excelente goleiro. O Dida é um excelente goleiro. Mas na relevância aqui no Brasil, e aí, Marcos. Quando você... O Dida não é o maior. Quem é o maior goleiro da história do Corinthians? O maior goleiro da história. O maior goleiro é o Cássio. Então, mas não é o melhor. Dida. Não é o melhor. Mas quem é o maior? O maior. Relevância aqui é Dida é maior que Ceni e Marcos. E carreiras internacionais desses goleiros. Cássio. Eles escolheram não ir para a Europa. Eles escolheram? É verdade mesmo isso? Escolheram ir para a Europa. Será? O Ceni quis ficar aqui. Não foi nada menos, nada mais pro Milan, campeão europeu. Não, ele é um absurdo. Ele de novo. Ele de novo. Famoso, né, irmão? Famoso um pouquinho. Mas, e aí? Sobre esse fato de o Dida ser melhor do que o Rogério Ceni e o Marcos, pra mim eu não concordo. O Dida, querendo ou não, ele fez uma história muito grande fora. E aqui no Brasil também. Mas uma história, pra mim, menor. Corinthians, no Cruzeiro, no Vitória. Pra mim, um pouco menor. Em questão de, tipo assim, ser reconhecido por vocês mesmo, corintianos, que gostam, que tem uma história também. Hoje, ninguém vai tirar o mérito, ele é os goleiros que mais fez gol no mundo, de falta. Sem dúvidas. Pênalti, tudo. Mas o Rogério... Ele também é o goleiro que mais fez pênalti. O Rogério... Da história da FIFA. Jogou mais de 1000 jogos com a camisa de São Paulo, mas não tem essa história toda que o Dida tem, pô. Como não? O Dida, sabe quantos títulos o Dida tem na carreira dele? Quantos? Sabe, o Dida tem mais de 30 títulos na carreira. O Rogério deve ter também seus títulos no São Paulo. O Rogério foi a uma Copa do Mundo, o Dida foi a 3 Copas do Mundo. 3. E ganhou quantos? O Dida ganhou uma, foi a 3, o Rogério foi a... E o Marcos também, como ele é melhor que o Marcos? Ele ganha... O Dida também. começou ganhou uma e o Marcos ganhou uma. O Rogério foi a quantas Copas do Mundo? O Rogério, se eu não me engano, ele foi a 2. Uma, na verdade. Tá vendo? Nem sabe. Quer defender uma. Foi a 2. O Rogério, na Copa do Mundo 2006, o Parreira botou ele para jogar contra o Japão,
para homenagear ele, porque ele não jogou em 2002, nem ele e nem o Dida jogou nenhum jogo na Copa do Mundo em 2002. Sabia disso, tá vendo? Quer defender o Rogério, não sabe nem que o Rogério jogou 2 Copas do Mundo. Em 2006, o Parreira botou o Rogério para jogar Brasil e Japão, para homenagear o Rogério, Brasil já classificado, porque ele não atuou em 2002. Uhum. Como é que você fala que ele jogou só uma Copa do Mundo e quer sentar aqui para defender o Rogério sem saber nem quantas Copas, o maior goleiro da história do São Paulo, um dos maiores vencedores da história, você não soube defender nem o Rogério em seleção. Próximo. Prazer, Vamp, mais uma vez aqui. Vamos lá. 2002, você teve no Mundial Sim. com o Marcos, o Marcão, teve o prazer. Rogério com Dida. Isso, Marcão, fundamental no jogo com a Turquia, certo? Certo. Fundamental, não passava se não fosse o Marcos ali. Fundamental na final também, né? Certo. Sim, e nesse tempo todo o Dida tava onde? O Dida estava no banco. Sentado, então acabou. Certo? Se ele fosse melhor, se ele fosse melhor que o Marcos, se fosse maior, ele eu vou tava te falar, ele não tava no banco. O Marcos, eu conheço o Marcos, eu, o Marcos e o Dida, fomos na seleção sub-20. O Dida é campeão mundial sub-20 em 2002. O que você lembra mais do Marcos na seleção CC 2002? Se você pegar, por exemplo, o Marcos jogou quantos jogos na seleção? Ele jogou 29 jogos na seleção, certo? Dida, o Marcos. Ele jogou 3 Copas do Mundo. O Dida jogou 92. Fala de grande... O Dida jogou muito mais. Quando se fala de grandes atuações, então, você fala do Marcos ou do Dida na seleção? Me fala do Marcos. Fala do Dida. O Marcos foi muito melhor nas partidas que ele jogou do que o Dida, não tem nem comparação. E aí, porque no ano seguinte, 2006, o Marcos não vai à Copa do Mundo. Não, o Marcos tinha, tinha problemas de lesões e tal. E eu acho que quando você é um cara... Eu acho o Marcos o segundo maior jogador da história do Palmeiras, primeiro Ademir da Guia. Mas em relação a goleiro... O maior goleiro. Até o Marcos fala que se inspirou no Dida, que é fã do Dida. Mas a gente tá na mesma discussão de Pelé e Maradona. Aí fala, o Maradona foi melhor que Pelé. O Maradona não foi o melhor nem da Argentina. Como que ele é o melhor que o Pelé? O Maradona, o Messi, a maioria das pessoas hoje não fala que o Maradona é melhor que o Maradona. O Maradona é o maior ídolo da história da Argentina. Hoje prefere o Messi que o Maradona. Agora, o Dida, ele não é o melhor. Ele não foi o melhor nem do Corinthians. Ele vai ter melhor que o Marcos, que é de longe o maior. Você vê que a carreira do Dida tá voltando no Corinthians. E você... Ele joga uma temporada no Corinthians, ganha brasileiro, ganha mundial e vai embora pro Milan e conquista a Europa. Pra você ser um grande jogador, um ídolo, né? Você tem que ter um cara, tem alguns atributos que te levam a ser um ídolo. O Marcos, quantas oportunidades ele teve pra sair do Brasil e não saiu, sempre teve a lealdade com o Palmeiras, né? Isso. A final do Brasileiro de 93 foi Palmeiras e quem? Foi Corinthians, se eu não me engano? Não lembro agora. 93 a gente jogou contra o Corinthians, acho que no Paulista, não lembro se no Brasileiro. Em 94. Ganhamos tudo. 93, 94 ganhamos 3 títulos do Corinthians. 94 foi quem? 94 final. Quem era o goleiro de 93 e 94? Sinceramente eu não lembro. Você lembra que teve uma final contra o Vitória? Perfeito. 2-0. Você gosta do Vitória. Eu sou Vitória, sei lá. Sabe quem era o goleiro com 19 anos? Quem? Não sei. O Dida. Não, e o Marcos estava onde? Mas sem problema, mas a questão a gente tá falando de ter a maior. Quem é maior? Lembrado. Quem é maior? Quem é mais lembrado? A questão de lealdade, por exemplo. Quem é maior? O Marcos. O Dida é maior. O Dida, a primeira oportunidade da carreira é maior. Ele cresceu no Corinthians, largou o Corinthians e ele foi pra Europa. O Marcos até falou assim. O Marcos falou assim, ó, eu me esperei. O Marcos, como jogador nacional, ele só jogou. Como jogador do Palmeiras. Você tá na Europa, você não tem projeção. Jogador de seleção, não. Como jogador do Palmeiras. Irmão, tudo bem? Tudo bem? Fala, Júnior, tudo bem? O argumento que você usou pro Marcos, pro Dida ser maior que o Marcos Rogério Ceni, foi questão de títulos e relevância internacional. Isso, lógico. Tirando a questão internacional, vamos puxar mais pro nacional, o Rogério Ceni ele tem 3 brasileiros seguidos com São Paulo. Além de ser o único goleiro brasileiro a disputar entre os melhores do mundo. Na lista dos melhores do mundo, que o Dida não esteve. O Dida não esteve na lista dos melhores do mundo, na relevância do Rogério. Quando o Dida é campeão europeu e campeão do mundo pelo Milan, sabe contra quem foi a final? Contra o Liverpool. Sabe quantos pênaltis o Dida pega? Mas, uma final de... Se for contar contra o Liverpool, o Rogério fez em 2020. Sabe que o Rogério... Eu estava presente no Morumbi, o Rogério de um lado, o Dida do outro, semifinal do Brasileiro. Sabe quantos pênaltis o Dida pegou no jogo valendo? 2. Sabe de quem? Sabe de quem ele pegou pênalti? Me diga. Você não sabe? Me diga. Camisa 10 do São Paulo. Você torce pro São Paulo? Não sou São Paulino. Sabe? Pegou 2 pênaltis do Raí naquela semifinal. E quando se enfrentaram aqui, o que o Rogério fez contra o Liverpool foi inquestionável.
É uma bobagem. Puxando a relevância que eu puxei da lista dos melhores do mundo. Fala o único goleiro. Então vamos lá. Rogério, então vamos lá, sobre seleção brasileira. Me conta alguma coisa do Rogério Ceni. Puxando além de seleção, a gente tá puxando aqui. Pô, meu irmão, seleção não... Questão nacional, você tá puxando muito. Não, seleção nacional, não. E aqui nacional, o Dida é campeão mundial, campeão brasileiro, ganhou tudo com o Cruzeiro. Mas ainda não é maior que o Rogério e que o Marcos. Não é maior. Carreira do Dida internacional. Vamos lá. Você vai... Nem no Corinthians ele é o próprio Ronaldo. Ele não é o maior. Ele não é o maior, mas é o maior goleiro da história do Corinthians. Ele não é o maior goleiro. Melhor. É uma frase forte. Maior é o Cássio, junto com o Ronaldo Gilmanelli. Melhor como goleiro. Nenhum dos dois é melhor. Não é melhor? Do que o Dida? Não é, o Cássio não é melhor que o Dida. Na história do futebol brasileiro, melhor que o Dida só tem o Tafarel. Só o Tafarel. Eu discordo, Vampeta. Aí, o Cássio é bem melhor. Você tá defendendo o Rogério Ceni, certo? Pra mim é o maior jogador da história de São Paulo. Perfeito. Eu quero que você me conte duas coisas de Rogério na seleção, só. Na seleção brasileira? Sim. Aí fica difícil, né? A seleção brasileira é difícil. Mas eu tô puxando para você a nível de clube, Vampeta. Além de seleção. Olha lá. Além de seleção, de clube. O próximo. Aí, ó. Vai. Vamos lá. Eu vou ser rápido, sucinto e cirúrgico. Caralho. Por isso que vocês são amáveis, dóceis e carinhosos. Vamos lá. Primeiro... Ó, G Magazine, hein? G Magazine. Ó, vamos lá. Primeiro ponto. O Dida não tem 100 gols na carreira. Não batia falta. Pegava pênalti, legal. 2 contra o Raí. Mas pra mim, um goleiro ele tem que ir muito mais além do que só pegar pênalti. Jogar com a bola. E o Rogério, a gente sabe. Pegava pênalti, batia a falta. Tinha ali, né, outras habilidades. Qualidade. Exatamente. E né? o Dida não tem. O que não... Mas dentro do gol. Não, me permita concluir. O que não diminui o Dida. Outro ponto. Que eu saiba, o Rogério fez o 100º gol em cima de qual time? Do Corinthians. Então... Foi em cima do Dida? Não, você tem que... Você só leva... Em cima do Corinthians. Vamos lá. Corinthians e Dida. Então você vai falar assim, vamos lá. Pra mim, Vampeta, pra mim é corporativismo. Você é corintiano, você vai defender o Dida, amigo. Você defende o Rogério. Você lembra de algum jogo entre Dida e Rogério, um enfrentando o outro? Falar pra você que eu lembro porque eu era pequeno, cara, só pegando pela história. Então vá no Google, começa a pesquisar lá. Não, mas Corinthians e São Paulo, semifinal do Brasileiro. 2 pênaltis dentro do Morumbi. Corinthians e São Paulo. Copa do Brasil, tchau pra vocês. Corinthians e São Paulo, Rio São Paulo com Dida, tchau pra vocês, Dida tudo. E na seleção brasileira, o que você lembra do Rogério Ceni? A mesma coisa do Dida, no banco. Três Copas do Mundo. No banco. 3 Copas do Mundo. O Rogério realmente... Peraí, quantas Copas do Mundo o Rogério jogou? Que eu saiba 2. Porque eu te falei. Não, pra mim não, falou pra outro. Pra mim não. Pra mim não. Você não sabia. Não. Quantos Mundial de Clube o Rogério jogou? Mundial de Clubes, eu vou colocar aí... Não, Mundial de Clubes... Uns 2. Com só. Liverpool. E ele não tava no banco no Zete? Esquece que os outros é o Zete que é o goleiro. Mas ele tava no banco. E o Dida jogou... Ele tava no banco? Quantos Mundiais de Clube o Dida jogou? Não torço pro Corinthians, então não sei... Não é Corinthians, não. Existe o Milan. Sabe que existe eu o torço Milan? também pro Milan. Eu torço pro meu São Paulo. Então, Dida maior. Defendeu o Mundial de Clube por diversos clubes. Chegou. Libertadores. Se ele fez tudo isso, por que ele não foi parar na lista dos 3 melhores do mundo? Rogério Ceni já foi? Que eu saiba, o Rogério Ceni já tem todos. Já disputou pra pegar o quê? A bola de ouro como o melhor jogador do mundo. O de quê? Não teve na lista, não? Não teve na lista? Porra, não, nunca teve na lista. Peraí. Esse programa aqui tem vaga pra cotista? Tem cota aqui, Júnior?